Uma boa noite para você, na graça e na paz do Senhor Jesus. Você que está entrando agora neste canal, e você que nos acompanha, damos graças a Deus pela tua vida. Nós vemos falando sobre a autoridade espiritual. Falamos sobre a autoridade espiritual na casa, na família, autoridade espiritual na igreja, autoridade espiritual no governo, e agora a autoridade espiritual do crente, do cristão, daqueles que crê. Você crê porque você está ouvindo a palavra. Você fala, mas eu não vou a nenhum lugar. Mas eu não estou perguntando se você vai no monte ou em Jerusalém. Eu sei que você crê, porque Jesus diz que quem ouve a palavra de Deus, esses são os que amam a Deus. Se você não amasse a Deus, você sairia deste canal. Mas como você ama a Deus e a sua palavra, você parou para ouvir. E você não vai ouvir a palavra de um homem, mas eu quero que você ouça a palavra do Criador dos céus e da terra, a palavra do Deus vivo no teu coração. E neste momento todo o mal vai ser dissipado pela palavra. Jesus, quando falava a sua palavra, o mal saía das pessoas, as doenças saíam, a incredulidade saía, a esperança entrava, a paz. Não é diferente hoje. Aleluia. 20 horas e 31 minutos, nós estamos aqui ao vivo. Então vamos lá. Eu quero focar a autoridade de Deus. Jesus chegando-se Jesus falou-lhes aos discípulos dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele disse para os discípulos que foi dado. Quem deu todo o poder? Vamos lá. Voltando lá, dentro da mesma pauta da autoridade espiritual, mas tem milhares de versículos, mas eu quero resumir para que você entenda a autoridade de Deus. Paulo entendia muito bem. Ele diz: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, o Pai. Está dizendo que Deus é a cabeça de Cristo, e Deus a cabeça de Cristo. Então o Pai deu para Jesus todo o poder. Está escrito, todo o poder no céu e na terra. Então nós reverenciamos um Cristo poderoso, um Cristo ressuscitado, um Cristo glorificado, e Ele está vivo. Aleluia. E o seu Espírito testifica nos nossos corações da sua onipresença na terra. Todo o poder o Pai lhe deu. E aí Jesus chegou nos seus discípulos e disse para eles: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês precisam ser revestidos de poder. Jesus recebeu todo o poder, e agora Ele está delegando este poder para os seus discípulos. Vamos à sequência. Em Atos capítulo 1, verso 8, continua o mestre falando para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então preste atenção
Jesus recebeu todo o poder, e agora ele roga aos discípulos para ficar em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder, para que o Espírito Santo presidisse e governasse os seus discípulos. Eles precisavam não somente ter o Espírito Santo residente neles, mas sim o Espírito Santo presidindo a vida deles, governando o falar deles, a ação deles. Jesus então deu uma ordem que eles tinham que cumprir. Aí que está o segredo da autoridade espiritual. Jesus Cristo, ele foi submisso ao Pai e exigiu dos seus discípulos a submissão, a sua palavra. Se nós não entrarmos debaixo desta autoridade espiritual, da obediência, nós vamos ficar frustrados, porque o reino de Deus, ele funciona dessa forma. Os homens querem mudar, mas não tem como mudar aquilo que Deus estabeleceu na eternidade. E agora vamos ver. Os discípulos, eles obedeceram, ficaram em Jerusalém. Eles obedeceram, mas nem todos obedeceram. De 500, quase 120 almas se sujeitou à autoridade da palavra. Então, quando nós não se sujeitamos à autoridade que é a palavra, nós vamos se frustrar, porque Deus, ele só opera debaixo da sua autoridade. E eu nesta noite estou aqui debaixo da sua autoridade, para que ele opere segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E os discípulos obedeceram e ficaram em Jerusalém, até que eles foram revestidos de poder. Eles foram revestidos de poder, para que se cumprisse as profecias de Joel, o que o Pai determinou. Vocês vão receber poder, onde o Espírito Santo não vai só residir em vocês, mas vai governar o seu falar, o vosso agir, e vocês se submetem à obediência ao Espírito Santo, que é Ele que vai operar os sinais, prodígios e as maravilhas. Aí que está o segredo. Quando nós se submetemos à autoridade, nós recebemos o Espírito Santo presidindo nós, porque o Espírito de Deus, ele não vai contender com o homem, ele só opera na minha vida se eu ceder em obediência, se eu quero me submeter o seu governo. Jesus se submeteu ao governo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo conduziu ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo, e ele não hesitou em desobedecer o Espírito Santo, ele obedeceu. Então ele tinha autoridade, porque ele se submeteu à autoridade. E nós estamos falando da autoridade suprema, que é a palavra de Deus. Quantas pessoas eles querem ir para Jerusalém, eles querem ir e falar de Jesus, mas eles não querem ficar em Jerusalém, não esperam ser revestidos de poder, eles começam a orar, já acham que está bom, já sai e quebra a cara. Até Maria, mãe de Jesus, permaneceu na obediência para ser revestida de poder. E ela foi uma mulher pentecostal. Ela foi batizada com o Espírito Santo e com fogo e orou em línguas. Maria orou em línguas. Não só os discípulos. Eles se submeteram à obediência.
Mas 380 foi embora e não se submeteram à obediência. Muitas pessoas estão pedindo para Deus fazer alguma coisa por eles, que eles não suportam mais as aflições, mas Deus está dizendo para você ficar em Jerusalém. Você precisa ser revestido de poder, para que se cumpram as profecias da tua vida. Os discípulos pagaram um preço e ficaram ali, resistiram às pressões, às tentações, mas eles confiaram em Jesus Cristo. Eles creram que Jesus tinha mesmo todo o poder, e ia rogar o Pai, e ia receber o revestimento de poder. Então vamos lá, para frente. Jesus, ele disse para você, para mim, para nós: ide por todo mundo, para os que crê. Mas antes de ir para todo mundo, ele disse: ficai em Jerusalém. E quando nós ficamos em Jerusalém, somos revestidos de poder, de autoridade espiritual, e começamos a pregar o Evangelho a toda criatura. Porque quando nós começamos a pregar o Evangelho a toda criatura, há um confronto não com homens, mas com principados, potestades, força organizada do mal, que não quer que o Evangelho seja pregado. Porque como crerão se não tem quem pregue? Como? Primeiro foi em Jerusalém, se revestiu de poder. Agora, revestido de poder, arrancamos a espada da palavra e levantamos e lançamos em todo mundo. Jesus mandou pregar o Evangelho. Ele não mandou pregar uma denominação, mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Este é o Evangelho. Se você crer na palavra de Deus, você será salvo. E se você não crer, será condenado. Se você não crer no que está estabelecido, a autoridade espiritual. E quando nós nos submetemos à autoridade da palavra, cumpre esta palavra, verso 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então diz, os sinais vão seguir se eu ficar em Jerusalém, ser revestido de poder. Preste atenção. E por que muitas pessoas não vêem sinais? Ah, mas eu vejo tantos sinais aí, mas a coisa é... Não, mas os sinais têm que estar acompanhados dessa palavra. Tem que ter o Evangelho do crer, da salvação, que em primeiro lugar diz, prega o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Falso profeta não prega isso, salvação e condenação. Ele só pode pregar só salvação, só bênção. Mas aqui está a justiça de Deus. Deus é justo e quer justificar todos os pecadores, para que creia nele. E aqueles que crêem seguirão os sinais, mas os sinais não vão seguir se você não se revestir de poder, não ficar em Jerusalém, buscar o revestimento de poder. Aí você recebeu, os sinais seguirão os que crêem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsaremos demônios. Em meu nome. Ele diz que é no nome dele, não é no nome de nenhum outro homem. Em meu nome, porque o nome dele é acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Eu me lembro quando eu era novo na fé, e eu saí para entregar panfleto, e fui em algumas casas perto ali da igreja, mas fui sozinho. Eu bati palma numa casa, fui entregar um panfleto. Aí uma voz falou lá estranha, uma voz assim muito estranha, não saiu para fora e falou lá de dentro.
E eu joguei o panfleto e saí correndo. Mas por quê? Eu não estava revestido de poder. Ainda não tinha ficado em Jerusalém. Mas os sinais, se nós sairmos para pregar o Evangelho, vai ter os sinais. E se você não está preparado, os sinais é para você expulsar o demônio. Mas também, quando nós pregamos a palavra, nós estamos combatendo as trevas, eles também se levantam contra nós. Mas se você está revestido de poder, Jesus Cristo deu o poder para aqueles que crêem no seu nome. Mas para isso, eu tenho que me revestir de poder. Eu tenho que ficar em Jerusalém, um tempo com Deus, leitura bíblica. Você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então você começa a orar em línguas, edificando o seu espírito, para que a verdade de Deus estabelecida no seu espírito possa ser criada. E você vai edificando a tua vida. E dentro de você essas verdades se tornam verdades. Verdades não do intelecto, mas no seu espírito. Quando você fala novas línguas, está escrito, falarão novas línguas. Não está falando que eu vou falar alemão, que eu vou falar, está falando das novas línguas, línguas dos anjos. As línguas que edificam o meu espírito. É essa edificação. Então, os discípulos precisavam de edificar o seu espírito, para que seu espírito sobressaísse a sua alma. Se o meu espírito não está edificado na palavra e no poder de Deus, a minha alma vai prevalecer do meu espírito. A alma é cheia de incredulidade, a alma é cheia de medo, a alma é cheia de frustração. Mas o meu espírito, nascido de Deus, ele não tem medo, ele é cheio de coragem, de fé e de autoridade. Mas a nossa alma, ela quer prevalecer do nosso ser nascido de novo. Então por isso nós temos que edificar o nosso homem interior, ficando em Jerusalém, sendo revestido de poder no nosso espírito, tendo comunhão com o Espírito. E Deus é Espírito e se comunica com o meu espírito. Então essa palavra vai se cumprir. Nós falamos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Mas antes do ide, Jesus falou primeiro, vocês ficam em Jerusalém. E tem muitas pessoas querendo pregar o ide, mas não querem ficar em Jerusalém, pagando preço, até que o momento certo, o momento que é a hora que Deus fala, agora vai. Aí nós saímos do nosso quarto e vamos para pregar o Evangelho. Foi assim que os discípulos fizeram. Então vamos lá. Falarão novas línguas. Então é muito importante vocês focar essas verdades. Você precisa orar no Espírito Santo. Eu vi um pregador pregando outro dia, ele falou que passava perto do irmão que estava no lugar que vendia churrasco e via o cidadão banando, saía a cinza, e o fogo subia e a brasa acendia. E ele fez uma ilustração que quando nós oramos em línguas, estamos banando e tirando a cinza, para que o fogo, o poder de Deus, a glória de Deus se manifeste. Então eu já vou mais assim, tira o pecado da alma, está entendendo? Vai tirando tudo que impede você ter comunhão com Deus e ser usado por Deus com poder e com discernimento. Pegarão nas serpentes. Então você não tem que ter medo de serpente, não tem que ter medo de serpente. Pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, e não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Jesus, eu não coloquei essa parte aqui, vou ver se eu coloquei, acho que eu não coloquei não.
Mas Jesus disse para os seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar em serpente. Pisar, não põe a mão não, pisa. Então vamos lá, verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. Então Jesus está à direita de Deus, do Pai. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça da igreja, aleluia. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Esses sinais, não está escrito que eles iam cessar. Esses sinais, se eu não aceito os sinais, se eu não creio nos sinais, eu não posso crer no ID, porque está num conjunto do texto. Ele mandou ir pregar o evangelho. Quem crer, ele diz: quem crer será salvo. Quem crer for batizado será salvo. Então quem crer, diz, os incrédulos não vão crer. Então não podemos ser morno. Eu creio em Jesus, mas não creio nesse negócio de orar em línguas não. Eu creio em Jesus, mas não creio que Ele cura. Então não tem como sair do texto, não tem como mudar. Se a cura fosse, e os milagres, o batismo com o Espírito Santo, se a igreja precisasse só de poder, naquele tempo, então hoje o diabo não existe, o diabo não está operando. Então não tem diabo, não tem demônio. Se tem o diabo, tem o demônio, tem as doenças, tem as enfermidades, tem todas as maldições que tinha no passado, tem muito mais. Então como nós podemos tirar partes de crer ou não crer? Isso não é religião, isso é submeter a autoridade de Cristo. Quando tiramos a palavra, nós estamos saindo da autoridade de Cristo, nós não estamos debaixo da autoridade dele, ainda que falamos dele da forma que nós queremos, não da forma que está estabelecido. Então o que vai acontecer? Os sinais não vão acompanhar, porque se você não crê, é incrédulo, não vai acompanhar. E se alguém prega a Cristo meio termo, não vai acontecer o que está escrito. É claro que não. Nem o próprio Cristo, quando estava ali junto com a sua família, na sua terra natal, pôde fazer muitos sinais, porque muitos não criam. Mas em Corazim, em Betsaida e em outros lugares, operou tantos sinais, tantas maravilhas, que os irmãos dele disseram para ele: vai para lá, mostrar o teu trabalho, a tua obra, para que o povo creia em você. Foram crer depois que ele morreu e ressuscitou. Então vamos lá, continua aí. Então se nós não entrarmos debaixo da autoridade da palavra, isso não é religião, essa palavra é para você, é para mim. Não quero saber que nome, que religião você é. Se você está ouvindo a palavra de Cristo, o evangelho. Eu não posso pregar outro evangelho. Paulo disse: se eu pregar um outro evangelho, que seja anátema. Este é o evangelho, e é o poder de Deus, aleluia. Então vamos lá, Atos capítulo 2, verso 40, 43. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Então aqui se cumpre. Eles ficaram em Jerusalém, entraram debaixo da autoridade de Jesus, o cabeça da igreja, reconheceu que ele é o cabeça da igreja, e quando ele entrou debaixo da autoridade, eles falou: eu creio, então a palavra se cumpriu.
E com muitas outras palavras isso testificava, muito outras, eu vou registrar só essas. Mas se você ler o capítulo inteiro, desde o versículo 1 até o capítulo 2, você vai ver, tem muito mais assunto que eu não quero abordar nesta noite. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, essa geração incrédula, salvai-vos desse povo incrédulo, que não crê no poder da palavra. De sorte que foram batizados os que de bom grado recebeu, os de que de bom grado. Quantas pessoas aceitou ficar em Jerusalém, receberam o batismo com o Espírito Santo, estão orando em línguas, passam 15 minutos todo dia, outro passa meia hora, outro passa 3 horas, edificando seu espírito, orando no Espírito Santo. Mas os resultados, o resultado de quem ora no Espírito Santo, que recebe o revestimento de poder, há uma diferença na vida dessa pessoa. Edivaldo, e aqueles que então não recebem o revestimento de poder, eles vão para o inferno? Não, eles creem em Jesus e têm o Espírito Santo, mas eles não têm o Espírito Santo presidido na vida deles. Se falar para eles assim, se falar, você ouviu a voz do Espírito Santo? Ah, eu li a Bíblia. E não tem como, se nós vamos ser revestidos de poder, ter os sinais, ter autoridade, se não entrar debaixo da autoridade. Eu estou indo contra Cristo. Mas Cristo quer batizar todos de volta. Quer batizar todos com o Espírito Santo, todos. Quer batizar todos. Todos que crê. Ele quer salvar todos. Todos que crê. Mas se você não é batizado, não buscou o revestimento de poder, você vai para o céu, vai. Mas se revestir de poder, você já passa luta e aflições. Imagina se você não crê nessas verdades da palavra de Deus. Então por isso que nós temos que entender o que é autoridade. É obediência à palavra, é crer no que Jesus determinou. E os apóstolos fizeram isso. E quando eles pregavam, quando Pedro pregava, sabe o que ele fazia? Arrancava a espada, cortava a orelha do soldado, negava Jesus. Ele era vulnerável. Mas quando ele nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo e o revestimento de poder, ele abriu a boca dele. 3.000 almas se converteram. Mas se converteram por quê? Por causa do poder de Deus, não por causa do Pedro. Pedro continuava Pedro, mas o seu espírito não era o mesmo. Nele não só residia o Espírito Santo, mas nele presidia o Espírito Santo. Aleluia. Não apenas residia o Espírito Santo, mas deixar ele presidir a tua vida, guiar a tua vida. E todas as vezes que eu me rendi ao Espírito Santo, eu vi sinais, prodígios e maravilhas. Todas as vezes. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. E o povo perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Por quê? Eles creu e entrou debaixo da autoridade de Jesus Cristo, recebeu o poder, recebeu a autoridade, recebeu sabedoria, e toda a alma havia temor, porque os sinais estavam acompanhando tudo o que eles faziam. Vamos lá. Atos capítulo 3, versos 6 e 9. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele obedeceu. Jesus falou: vocês não levam bolsa, não levam dinheiro, e vai pregar a palavra. Vai. Agora presta atenção. Eles estavam na fé, crendo que Deus supriria as necessidades deles. Deus ia suprir tudo. O dia deles ia ser repleto da sustentação de Deus. Mas para isso eles foram revestidos de poder. Eles receberam o Pentecoste, o batismo de fogo, os dons de línguas, os dons de profecia, de visão. Cada um tinha o ministério conforme Deus determinou.
E ele disse que não tinha ouro, ele não tinha prata. Então o poder dos apóstolos não era dinheiro. O poder dos apóstolos não era dinheiro. Hoje mede-se a pessoa pelo que ela tem, pelo carro que ela tem, pela casa que ela tem, pela igreja que ele tem. Onde é a tua igreja? Quantos membros tem? Vai medir o poder desse homem pela quantidade de pessoas que seguem ele. Isso é um engodo, uma mentira do diabo. E muitas pessoas estão andando por vista, estão se equivocando. Mas o apóstolo não tinha ouro, não tinha prata, ele não tinha igreja, ele não tinha prédio, ele não tinha catedral, ele não tinha. Mas eles tinham autoridade, uma autoridade delegada pelo Cristo, o cabeça da igreja. E eles olhou para aquele homem e disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, e o levantou, e logo os seus pés e arteiros se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, chamado Formosa, andando e saltando. Ele andava e saltava, pulava, gritava, louvava a Deus. Imagina o barulho que esse camarada fez. Que é isso? Recebeu o milagre, ele era coxo de nascença. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Então ele não tinha ouro, eles não tinham prata. O que o mundo está precisando é de homens e mulheres que se submetem à autoridade de Cristo como cabeça da igreja. Ele diz: de graça receber e de graça dai o evangelho. Mateus capítulo 10, versículo 8. E eles foram pregar o evangelho de graça, a graça de Deus. Só que eles viraram o mundo ponta cabeça. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham mídia, eles não tinham Facebook, eles não tinham satélite. Mas eles virou o mundo ponta cabeça, conforme a palavra diz. Então vamos lá. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto por nós? Por que olhais tanto para nós? Por que vocês estão olhando para mim? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Vocês estão pensando que é a minha própria virtude? Vocês estão pensando que é a minha própria santidade? Não, meus queridos. E começou a pregar. Quem fez o milagre foi o Cristo que foi crucificado, o Cristo que foi condenado à morte, o Cristo que foi desprezado pelos vossos pais e foi crucificado, humilhado. Esse Cristo, ele ressuscitou e ele está vivo. Ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo. Ele curou este homem coxo de nascença, e eu estou sobre a autoridade dele. Foi ele que fez. Ele me usou, mas de mim mesmo. Não foi pela minha própria virtude, não foi pela minha própria santidade, mas porque ele me santifica com seu sangue e com sua palavra. E ele é o que faz o milagre. Mas como ele vai operar os milagres? Quando você entender que não é pela tua própria santidade, pela sua própria virtude. Não é por isso que você vai andar de qualquer jeito. Mas você, por mais que você se santifique, por mais que você busque uma disciplina, ainda que você jejue tanto tempo, faça tantas vigílias, ora tanto em línguas, Deus vai operar? Não, Deus vai operar segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo o seu comando. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, eu tenho que me submeter à obediência e não fazer o que eu quero, não quero fazer a minha vontade, mas a vontade dele. Os discípulos, os apóstolos, eles faziam o que? Oravam em línguas, porque o único dom que eles podiam exercitar era orar em línguas.
eles não podiam curar por si mesmo, eles não poderiam ter visão por si mesmo, eles não poderiam profetizar por si mesmo, mas eles podiam ser revestidos de poder. Leia a palavra, orar em línguas, leia a palavra, isso eles podiam fazer. O único dom que eu posso fazer a qualquer hora é orar em línguas, mas eu não posso interpretar as línguas, mas eu posso orar as línguas, toda hora, em qualquer momento. Aí eu estou me revestindo de poder. Agora, para que o Espírito Santo presida a minha vida, governe, Ele opera. Ele opera. Quando Pedro olhou para aquele homem, o próprio Espírito Santo falou com ele. Certeza absoluta, que ele teve convicção, pegou na mão do aleijado e no coxo e já pôs de pé. Não pela sua virtude, não pela sua santidade, mas pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo. E ele estava sobre a sua autoridade. Quando você entra debaixo de uma autoridade, ainda que você não é pastor, ainda que você não é apóstolo, presbítero, obreiro, diácono, eu conheço muita gente que Deus usa e não tem cargo, não tem nome, não tem nada da terra, mas para Deus ele é. Pode ser que ele é pastor, pode ser que ele é um presbítero, pode ser que ele é um diácono, e os sinais seguem. Ora, Deus cura, põe a mão, o demônio sai. Vive em santidade, mas não a santidade que cura o homem, mas o Cristo que cura, que santifica o homem. Aleluia! Então é nessa fé que nós temos que estar, nesta convicção, na autoridade espiritual, debaixo dessa autoridade, da autoridade de Jesus Cristo. E os sinais vão acompanhar todos aqueles que crê e se submete à autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Alguém pode até pensar que a autoridade, ela vem da obediência, da submissão, da palavra. Quando eu aceito a palavra, como ela é, e me entrego nessa verdade, aí os sinais vão acontecer. O mesmo que aconteceu com o apóstolo vai acontecer com você. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo hoje. Então é o momento de reconhecer que precisamos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, e o nosso Pai que nos veio oculto nos recompensará. Entrar e falar: Pai, eu quero ser revestido de poder. Eu só vou sair daqui quando o Senhor falar pode sair. E quando você sair, os milagres vão acontecer. Eu tive várias experiências com o Espírito Santo presidindo a minha vida. Várias experiências. Eu trabalhei numa empresa em que o homem adorava o diabo, adorava os demônios. Tinha os altares lá. E o Espírito Santo falou comigo: não pregue para ele, só ore. E assim eu fiz, só orei. Com 1 ano de oração, este homem me chamou e falou: eu sei que você tem um grupo que reza aí muito forte. Tinha mesmo, porque onde ele punha as velas para o bichinho, eu ia lá e invocava o poder da palavra de Deus. E lá colocava meu pé lá e citava a palavra e abençoava ele. Na hora do meu almoço eu levava uma marmita, subia lá no quartinho onde ficava os talão de nota, chamava o morto, o quartinho lá. Eu ficava lá orando em línguas, baixinho, 15 minutos, todo dia, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Eu falava: Espírito Santo, eu não sei orar como convém, o Senhor sabe. O Senhor intercede, eu não sei. E ali, eu fiz por 1 ano. Nunca preguei, mas pelo poder que estava na minha vida, sinais aconteciam ali dentro. Sinais. Eu passava a ser produtivo na empresa. E aquele homem começou a ver a glória de Deus na minha vida. Resumindo, com 1 ano,
Aquele homem chamou para trazer alguém lá. Com o meu grupo de oração, chamei o meu pastor, mais o irmão, e fomos lá. Aí sim, o pastor pregou para ele, oramos lá. Eu não preguei para ele, só orei, só dei decreto, invoquei o poder de Deus. Disse ao monte: ergue-te, lança-te no mar e vos será feito. E assim todo dia: ergue-te, lança-te no mar. Eu citava a palavra, invocava o poder de Deus, aleluia, e não pregava. Agora presta atenção, naquele dia foi o dia que aquele homem recebeu a palavra, recebeu um convite, e ele foi e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e hoje ele é um homem de Deus, que ministra a palavra de Deus. Mas por quê? Eu me submeti à autoridade espiritual, Cristo, cabeça da igreja. Ele falou: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, o meu Espírito vai rogar ao Pai, o Espírito Santo vai vir. E se você se submete à autoridade da palavra e obedece ao Espírito Santo, se eu não tivesse revestido de poder, eu não podia trabalhar naquele lugar. Eu ia arrumar confusão, queria pregar contra a religião dele. Nós não veio para pregar contra a religião, nós veio pregar o Evangelho. O Evangelho, como ele é, boas novas. Você conhece algum poder? Se você não conhece Jesus, você não conhece o poder. Para conhecer o que você pode falar o que você quiser. Se você não conhece Jesus, você não conhece poder, porque poder igual a Jesus não tem. E aquele homem se converteu a Jesus, entregou lá para mim a chave do lugar. Lá fui lá, fiz a limpeza, botei fogo em tudo. Está entendendo? Jesus é maior, é o Todo-Poderoso. O Pai deu, está aqui. Todo poder está sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Todo-Poderoso. Então como você vai ter o poder? Manifesta em você. Quando você entra debaixo da autoridade, entenda isso. As pessoas pensam: eu orei a noite inteira, agora estou cheio do poder. Mas se você não estiver debaixo da autoridade da palavra, se submetendo à vontade de Deus, você não vai conhecer o poder. Eu poderia pregar para aquele homem, ele ia mandar eu embora, eu ia achar que fiz grande coisa, não ia dar fruto nem resultado. Mas eu entrei debaixo da autoridade do Espírito Santo, assim como fizeram os apóstolos. Entrou debaixo da autoridade, da obediência. Agora você pega lá na Bíblia, está escrito que prega em tempo, fora de tempo, antes de tempo, e sai pregando para todo mundo. Não é bem assim. Se você for ver os apóstolos, eles, principalmente Paulo, quando ia para pregar a palavra, ele orava, buscar a direção. Uma vez ele queria entrar numa cidade, não conseguiu, ia entrar na outra, ele ficou até meio perturbado. Será que é o Espírito Santo ou é o diabo que está me confrontando? Aí ele teve uma visão de noite, que apareceu, um varão e falou: atravessa Macedônia e ajuda-nos. E ele pegou e obedeceu a visão e cumpriu a vontade de Deus na vida de Paulo, lá em Filipos. Aleluia, glória a Deus. Então, se nós submete à autoridade, aquele que recebeu todo o poder, vai liberar o poder para dissipar os poderes das trevas, os poderes da mentira, os poderes do engano. Os poderes da mentira diz que teu marido não tem mais jeito. Os poderes da mentira diz que a tua mulher não tem mais jeito. Os poderes da mentira diz que teu filho não tem mais jeito. Mas quando você conhece o poder de Deus, você vai ver um galho seco brotar uma flor tão linda, pelo poder de Deus, porque Ele é soberano e poderoso. Deus ama todos os homens e quer que todos venham ao conhecimento da verdade. E se nós não nos submeter à autoridade da palavra e ficarmos com misticismo, 7 passinhos para lá, 7 passinhos para cá, faz isso daqui, e o diabo fica dando risada. Resumindo, eu trabalhava nessa empresa e tinha uma pessoa que era o comandante do lugar onde adorava lá os bichinhos, e tinha o seu assessor. E ele disse que eu ficava ouvindo eles conversar. Tinha hora que eles estavam conversando com a porta aberta, eu estava na mesa perto,
Ficava dando risada. Os homens foram lá hoje, da empresa que um deles trabalhava. Levaram balinha para nós, ungida. Eles, cadê os dando risada? Eles dando risada de um povo que levou balinha ungida para eles lá na empresa. Os dois serviu o bicho. Fazer sacrifício de galinha, sacrifício de ovelha. Sabe que as coisas assim, né? Que hoje tem que falar desse jeito, né? Mas é isso daí. Não se sente ofendido não, mas é uma verdade. Se você não conhece Jesus, você não conhece o poder. E eles zombando da balinha, que o povo ia lá, o outro lá zombando. Eu nem pregar não estava pregando, só estava orando, porque eu estava debaixo da autoridade, da obediência ao Espírito Santo. Então quando você está debaixo da obediência, da autoridade, que é Cristo o cabeça da igreja, o governo da igreja, então você vai viver o que a palavra diz, que as portas do inferno não vai prevalecer contra você. As portas do inferno não vai prevalecer contra você. E você vai ver os sinais seguir na tua vida. Isso aconteceu, eu estou contando uma experiência. Eu tive várias experiências. Tive uma outra experiência que eu pregava para uma pessoa, pregava da família, a pessoa discutia comigo. Aí um dia eu parei, fiquei orando. O Espírito Santo, deixei ele. Falei, não, eu não sei pregar não. Eu estou arrumando confusão aqui. E um dia o Espírito Santo pôs a palavra na minha boca e a pessoa se converteu. Então essa é a realidade. Entrar debaixo da autoridade, da obediência, da palavra. Aleluia. E você vai ter poder. Amém? Se você pegar o primeiro vídeo, autoridade dentro do lar, da família, autoridade na igreja, autoridade no governo, autoridade do crente, hoje nós estamos falando, autoridade dos que crê, que já está dentro da autoridade. Eles não se submetiam às autoridades, mas também eles não rebelavam contra a autoridade. Quando esse milagre foi feito, é que não dá para falar, a hora já foi, já passou, já estou sem paletó, mas a pastora já puxou. O povo queria proibir eles de pregar, porque eles curaram esse coxo, não tinha como falar que o homem não era coxo. O homem viveu, tinha quase 40 anos, viveu a vida inteira ali, pedindo esmola. Não tinha como, porque o diabo é perito da mentira, sabe? Denegrir, falar que é camarada que foi comprado para pular, que esse negócio de cura não existe. Isso é coisa da a mente, entendeu? A mente assim que não está legal, é loucura. Mas não tinha como eles usarem nenhum método, porque todo mundo conhecia ele. Não tinha como. Mas então eles queriam prender eles e acabar com eles, né? Mas chamaram ele, falou assim, ó, não prende eles não, não impede eles não. Chegou um homem sábio lá e deixa eles, se for de Deus vai continuar, se não for vai parar. Chamaram eles para dialogar com eles, ficaram admirados, falaram assim, esse cara é um pescador, analfabeto, iletrado, como faz essas coisas? Não é possível, como que ele fala tão bem? Está entendendo? Então presta atenção. E chamaram ele, querendo proibir ele de falar do nome de Jesus. Ele falou, olha, nós temos o Espírito Santo que Deus deu para aqueles que obedecem. E mais importa obedecer a Deus do que os homens. Mais importa obedecer a Deus do que o homem. Vocês querem fazer o que quiser fazer comigo, eu vou continuar pregando Jesus Cristo. Então porque ele estava debaixo de uma autoridade, acima daquela autoridade. E quando a autoridade quer subjugar a autoridade de Cristo, aí você e eu temos o poder para ir contra a autoridade das trevas. Aleluia, entendeu? Então é nessa fé que você tem que entender. Você tem que ir contra todos os poderes das trevas, revestido de poder. Aleluia. Então nesta noite, você que está aí, fala, não, eu quero ser revestido de poder, eu quero, eu preciso, eu quero ser revestido. Então presta atenção, você vai orar comigo agora. É você que fala assim, Edivaldo, eu não vou em lugar nenhum, eu estou ouvindo você aí, mas eu quero dizer para você, aceita Jesus, aceita Jesus como teu Salvador. Você precisa aceitar Jesus como teu Salvador. Aceitar Jesus como teu Salvador, como eu fiz. Aceitar Jesus e entrar debaixo dessa autoridade, conhecer Jesus, conhecer a palavra
E a palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. Isso eu fiz há 32 anos atrás. Então levanta a sua mão para o céu, levanta a tua mão para Jesus, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de salvação. Eu reconheço que a tua palavra é a verdade, é a autoridade suprema. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra permanece para sempre. Eu aceito ser crucificado com Cristo, e eu não quero viver mais eu quero que Cristo viva em mim. E a vida que eu quero viver na fé do teu Filho Jesus Cristo. E quero que esses sinais acompanhem a minha vida. Eu quero ser revestido de poder, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, com fogo e com os dons de línguas. E eu quero dar a minha vida em oração, em prol da minha família, em prol da minha nação. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ter o teu Espírito Santo residente em mim e presidindo em mim, governando a minha vida, para a glória do teu santo nome, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Então você que aceitou Jesus, você fez a maior decisão, a melhor decisão na sua vida. Você que está ao vivo comigo agora, 21 horas e 20 minutos. E você que depois vai estar assistindo no YouTube, compartilhe, se inscreva. Mas nesta hora, você que está aí, aleluia, passando por lutas, dificuldades na tua vida, eu desafio você a ser revestido de poder, entrar debaixo da autoridade de Deus, e só abrir a boca para o Espírito Santo mandar. Se ele mandar você ficar mudo, fica mudo. Porque muitas vezes ele fala assim: ó, vai como uma ovelha muda para o matador, deixa comigo, não se defende que eu vou te defender. Muitas vezes Deus fala comigo assim: Edivaldo, não se defende não, que eu vou te defender. Fica mudo, ovelha muda. Então é assim, a autoridade. Estamos debaixo da autoridade do Criador dos céus e da terra. Aleluia. Então nesta hora, você que está aí passando por pressão, por oposição, por obras malignas que quer destruir a tua família, e você que já foi destruído o seu lar, você pode se humilhar debaixo da autoridade de Deus, do poder de Deus, da palavra. E o Filho de Deus, ele veio para destruir as obras do diabo. Aonde o teu nome estiver agora, em altares de Deus estranho, ou colocado com rezas malignas, decretos malignos, eu falo para você agora, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, e toda a obra do diabo na sua vida está sendo destruído pelo poder desta palavra. Todas as algemas estão sendo destruídas, todas as cadeias estão sendo destruídas, em nome de Jesus. Toda doença maligna, nós amaldiçoamos que seque no seu corpo, seque a raiz e o ramo. Toda árvore de enfermidade seja destruída agora pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai deste corpo agora. Esta é a ordem em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de doença, sai em nome de Jesus. Toda nuvem de trevas seja transportado para os desertos áridos. Receba o toque da palavra. O poder de Deus está na palavra. A palavra é o poder de Deus. Jesus Cristo está vivo e opera sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Recebe aí esta palavra no teu coração e se submete à autoridade de Jesus Cristo. E vamos continuar orando por nosso país, nosso Brasil. Amém? A hora se passou, mas amanhã, se Deus permitir, estaremos novamente aqui. Eu quero agradecer a todos os meus queridos e amados que estão orando por nós, que estão ligadinhos conosco. Vocês que colocaram a notinha, que fiz os pedidos de oração. Eu vou estar olhando depois e estarei orando por vocês, tá? Aqui, ore, a Maria de Jesus colocou assim: ore para o Senhor Jesus Cristo salvar meus filhos, minha mãe. Ore por mim e por minha mãe. Ore, nós vamos estar orando sim. Pode colocar o nome aí. Ó, eu creio no poder de Deus. Não tem diabo que vai peitar Jesus Cristo não, porque ele tem que sair. Se você entregar a tua vida para Jesus, você vai ver o milagre que vai acontecer. Eu conheço o poder de Deus e sei que Ele é fiel para operar milagre. Se você conhece alguém que está vivendo, precisando de libertação, pode colocar o nome aí. Você vai ver os sinais vão acontecer, porque eu creio.
Nós cremos, e quando nós cremos, sinais acompanharão os que crêem. Então um grande abraço a todos vocês que curtiram, Maria Neuza, Daniel, Luciano, Virgílio, Paulo Santana, Elias, Centerson, grande abraço, Gilmar, a sua esposa, grande abraço, Antônia Marques, Clarice Félix, Marta Maria, lá do Mato Grosso, ei, benção, Mendes, Amanda, Valmir e Amanda, Sônia Maria Presterrigo, Valquíria Pinheiro, Norma Bezerra, Rosana Ângelo, Anunciada Nóbrega, Jorge Luiz de Melo, Pietra, Maísa Muniz, Roberto Inácio, Terezinha, Fátima Santos, Adriana Oliveira, Nayara Silva. Todos vocês, meus queridos e amados, tenham uma noite abençoada, que vocês durmam, descansam, levantam com a paz do Senhor Jesus, que vocês tenham visões, visão do céu, alegria de Deus, em nome de Jesus, fique na graça e na paz.